Fala, turma linda de Jesus, tudo bem? Hoje eu tô com alguém especial que a qualquer momento ele vai aparecer aqui no vídeo. Galera, voltando para falar sobre livro, os livros que eu li. Hoje eu quero falar de dois livros. O primeiro é um livro muito interessante. Ele foi escrito em 1741. Na verdade, ele não foi escrito nessa data. Na verdade, foi no dia 8 de junho de julho de 1741 que o autor Jonathan Edwards pregou uma mensagem. Depois essa mensagem foi transformada em livro. O livro é este aqui, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Eu li este livro ano passado, é um livro pequeno. Eu quero ler alguma coisa interessante que me chamou a atenção, uma das que me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com você. Diz assim, está na página 22 e 23, diz assim: assim estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em seus corações pela ação poderosa do Espírito do Senhor em suas almas. Todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para um estado de luz e para uma vida nova, nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas, e tenham possuído simpatias religiosas e até mantido uma forma pessoal de religião com as suas famílias e em particular indo à casa do Senhor, sendo até severos quanto a isso, mesmo assim vocês estão nas mãos de um Deus irado. Somente a sua misericórdia os livra de crer, os livra de ser, agora, neste momento, tragados pela destruição eterna. Dizem que quando Jonathan Edwards pregou essa mensagem em 1741, na igreja que ele estava pregando, diz que ele era muito tímido. Então ele escrevia o sermão e ele lia. Ele ficava lendo. Ele fazia assim, devido à sua timidez. Ele ia lendo assim. E dizem que nesse dia, no dia 8 de julho de 1741, ao pregar esta palavra, dizem que as pessoas se seguravam nas cadeiras, dizem que as pessoas se seguravam na coluna. Dizem que as pessoas tinham a sensação que a terra estava se abrindo e ali as pessoas viam a realidade do inferno. E trouxe um temor tão grande na vida daquelas pessoas, um temor tão grande naquele lugar, que houve um quebrantamento tão grande, um nível de santidade tão poderoso na vida daquelas pessoas, que nunca mais aquelas pessoas foram as mesmas. E eu creio que isso falta no dia de hoje. Sabe, o temor no meio do povo de Deus. E o que a gente vê? No mesmo lugar, na mesma igreja, as pessoas hoje, o que elas fazem? Se levantam, chegam atrasadas, saem antes, sabe? Falta de temor, falta de reverência por Deus. Talvez se Jonathan Edwards pregasse essa aí a mensagem hoje, pecadores na mão de um Deus irado, talvez aconteceria a mesma coisa, talvez as pessoas teriam a mesma sensação que tiveram em 1741. Então esse livro é muito interessante, é curtinho, mas que faz a gente pensar, que faz a gente ter uma reflexão. Se de fato está havendo temor em nosso coração, se de fato quando eu saio da minha casa para ir num local, adorar a Deus, me reunir com os irmãos, se há temor quando eu chego naquele local e se há temor pelas coisas de Deus. Então, Pecadores na Mão de um Deus Irado é uma leitura que eu recomendo para você. Uma outra leitura que eu recomendo é um livro que eu li ano passado, 2016. Eu li este livro, é um autor que eu também gosto muito, curto muito o trabalho dele, ele é um pastor, jornalista, que é o Philip Yancey. E este livro chama A Pergunta que Não Quer Calar. Que pergunta é essa que não quer calar? A resposta, digamos, está aqui atrás. Onde está Deus no sofrimento? Na verdade é uma outra pergunta. O que acontece? O que ele faz? Pelo fato dele ser um jornalista, então o que ele faz? Ele vai nos locais onde tem grandes tragédias assim e tudo mais, e ele vai entrevistar as pessoas que participam, estão envolvidas diretamente e indiretamente. E na maioria das vezes a pergunta que as pessoas fazem é: cadê Deus? Às vezes as pessoas vão levando a vida de qualquer jeito, quando acontece alguma coisa em sua vida, e as pessoas perguntam: cadê Deus? E ele vai tentar falar para essas pessoas onde está Deus na hora do sofrimento dessas pessoas. Eu queria ler um texto, uma parte desse livro, que fala assim, olha que interessante, na página 123, quando eu estava escrevendo Onde está Deus quando chega a dor, notei um detalhe no fim da história de Jó que sempre me passara despercebido.
Depois que Jó ultrapassava seu período de provação, o autor observa que Deus restaurou meticulosamente em dobro tudo o que ele havia perdido. 14.000 ovelhas em vez de 7.000, 6.000 camelos em vez de 3.000, 1.000 bois e jumentos em vez de 500. Há, porém, uma exceção. Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas, e na restauração ele recebeu 7 filhos e 3 filhas, o mesmo número de antes, não o dobro. Um ser humano não pode ser substituído como ovelhas e gado. Até mesmo essa história antiga, escrita antes da revelação sobre o céu e a vida eterna, contém indícios de uma futura ressurreição. Jó receberia em dobro no futuro, quando se juntasse a seus 10 filhos originais e os apresentasse aos 10 que sucederam. Olha que legal, olha que interessante. Então este livro é um livro muito legal, gosto muito desse autor, e vai te acrescentar alguma coisa, até para a gente entender sobre esses fenômenos naturais que acontecem, muitas das vezes, ou às vezes não, naturais, mas para a gente entender onde está Deus quando essas coisas acontecem. Amém? Eu recomendo essa leitura para você, 2 bons livros, já indiquei mais 2 nos vídeos anteriores, recomendo mais esse. Que você possa ter um hábito de ler, que você possa desenvolver esse hábito de leitura e que eu possa estar te ajudando de alguma forma, porque é muito bom. Por hoje é só, galera, muito obrigado, curta, compartilha, que Deus abençoe e não esqueça de uma coisa, que Jesus te ama. Ah, não esqueça, se inscreve no canal e dá um joinha.